No mundo, a principal causa de doença renal é o diabetes. E nos últimos anos, nós tivemos muitos avanços no tratamento dessas duas doenças. Olá, meu nome é Maria Gabriela, sou nefrologista e aqui no canal te ensino como cuidar melhor das doenças renais. E hoje nós vamos falar sobre o melhor tratamento para a doença renal do diabetes. Antes de começar a falar desse tratamento para a doença renal do diabetes, eu preciso contar uma história. Por muito tempo, o tratamento da diabetes em si se guiou por números, por buscar um alvo de controle glicêmico, um alvo de açúcar no sangue que era adequado para os pacientes. Entretanto, muitas vezes, com o tempo de progressão da doença e a sua própria evolução, várias complicações passavam a acontecer, como doenças da retina, doenças renais e, além disso, de complicações graves do ponto de vista cardiovascular, como infarto, insuficiência cardíaca e AVC. Essas complicações tão temidas para nossos pacientes ainda não eram alvos acessados pelas medicações propriamente ditas do diabetes. E isso passou a ser uma grande preocupação. Contudo, uma nova classe de medicamentos surgiu nos últimos anos para mudar esse cenário. Nós já sabemos e comentamos várias vezes aqui no canal que os principais marcadores da doença renal são a elevação da creatinina, exame do sangue, e a presença de proteína na urina, que principalmente no diabetes é visto como a albuminúria. E é até curioso falar que por muitos anos nós não tivemos nenhum tratamento novo direcionado para esses alvos terapêuticos, de controlar e frear a elevação da creatinina e diminuir a albuminúria na urina, essa perda de proteína que é um dos principais marcadores de progressão rápida da doença renal. Em 2019, nós tivemos a publicação de um estudo que mudou um pouco esse paradigma, que lançou à luz sobre uma classe de medicamentos, os inibidores do cotransportador sódio-glicose 2, ou ISGLT2, como medicamentos capazes de atuar nesses dois marcadores da doença renal, tanto a creatinina quanto a albuminúria. Mas antes da gente falar propriamente dito desse estudo, eu preciso contar uma história bem interessante para vocês sobre como essa descoberta aconteceu. Nos anos 2000, nós tivemos o surgimento de outra classe de medicamentos, as glitazonas, que também eram medicamentos para o tratamento do diabetes. Eram medicamentos que tinham eficácia, realmente baixavam os níveis de açúcar no sangue, porém, após o uso dessa medicação, alguns estudos de vida prática passaram a mostrar que os pacientes que faziam uso delas tinham mais eventos cardiovasculares, mais infarto, mais descompensação de insuficiência cardíaca. Isso passou a preocupar bastante o FDA, que é o órgão regulatório, semelhante à Anvisa aqui no Brasil, mas lá dos Estados Unidos. E a partir desses achados, isso gerou uma grande preocupação. Boa parte dos medicamentos dessa classe foi removido das farmácias, e até hoje a gente não encontra seu uso na prática. Mas isso gerou um ponto interessante. Todas as pesquisas que seriam feitas a partir desse período com medicamentos para tratar o diabetes passaram a ter que avaliar qual era a influência desses medicamentos sobre as questões cardíacas dos pacientes que faziam seu uso. Avaliar se tinham maior mortalidade do ponto de vista cardiovascular, se tinham maior índice de infarto, de AVC, de outras complicações cardiovasculares, que são realmente complicações também do diabetes e que a gente não quer que aconteça quando os nossos pacientes estão tratando essa doença. Então, é inconcebível que um tratamento aumente a quantidade de eventos cardiovasculares. Alguns anos se passaram depois dessa recomendação do FDA e, ao longo da década dos anos 2010, passou a se estudar os ISGLT2. Essa classe de medicamentos tem um mecanismo de ação que envolve a parte renal, Eles vão inibir um canal nos rins e vão facilitar a eliminação de glicose pela urina e também de sódio, E quanto mais glicose se elimina pela urina, menos é reabsorvida e isso acaba diminuindo os níveis de açúcar no sangue. Esse era o mecanismo inicial imaginado dessa classe e foi um ponto que foi atribuído a sua eficácia de reduzir os níveis de açúcar no sangue. Mas como o FDA já tinha feito aquela recomendação de avaliar quantos eventos cardíacos aconteciam, como é que ficava o paciente do ponto de vista cardiovascular, um dado muito interessante surgiu, que foi a redução desses eventos graves do ponto de vista cardíaco
em pacientes que faziam uso dos inibidores de SGLT2 quando comparado com pacientes que usavam os medicamentos do grupo placebo, né, medicamentos inertes. E isso levantou muito o olhar do pesquisador, né, que estava fazendo esses estudos para ter uma atenção. Olha só, esses medicamentos eles não só vão ajudar no controle do açúcar, né, que era o alvo mais buscado na época do controle do diabetes, mas ele também vai reduzir causas que levam à mortalidade desses pacientes. Então isso brilhou os olhos de quem pesquisava na época e passou a ser um objetivo das pesquisas futuras com essa classe de medicações. E não foi só isso. Além da diminuição de eventos cardíacos, outro dado muito interessante que foi encontrado, né, nas pesquisas iniciais foi a redução da albuminúria e uma redução da piora da função renal ao longo do tempo. Então, esses medicamentos eles foram encontrados também com efeito que a gente chama de nefroprotetor. E isso, né, agregou ainda mais o uso desses inibidores do SGLT2 e as pesquisas também direcionadas especificamente para a questão renal. 4 ensaios clínicos foram feitos desse período para cá, avaliando exatamente isso, esse efeito de nefroproteção dessa classe de medicamentos. A gente teve o Credence, posteriormente o DAPA-CKD, o SCORD e, por último, o EMPA-KIDNEY. Foram estudos direcionados exatamente a pacientes com doenças renais, incluindo também pacientes com doenças renais pelo diabetes, que avaliou esse grau de proteção renal dessa classe de medicamentos nesses pacientes. E os resultados foram realmente surpreendentes quanto ao benefício do ponto de vista renal, né? Em média, nesses estudos, houve uma redução de 30% do risco de o paciente ser submetido à diálise, a precisar de um transplante renal ou de ter uma morte relacionada a problemas renais ao longo do acompanhamento, mostrando tanto essa eficácia dessas medicações no tratamento da doença renal, como também esse fator de proteção ao longo do tempo, né? A gente sabe que a doença renal ela progride ao longo do tempo, independente dos fatores clínicos do paciente, mas também existe esse fator que ao longo do tempo, quanto mais a gente frear essa progressão, maior o benefício do paciente de não ter outras complicações relacionadas à própria doença renal crônica, como anemia, doença mineral óssea, distúrbios relacionados ao potássio e todas essas questões que passam a ser agregadas quanto mais a doença renal evolui. Como vocês podem imaginar, depois de todos esses estudos, com a segurança e eficácia dessa classe de medicações, elas passaram a compor um pilar realmente no tratamento da doença renal do diabetes, mostrando que não só elas eram medicações para reduzir o nível de açúcar do sangue, que também deve ser buscado, mas reduzindo eventos cardiovasculares graves e reduzindo também a progressão da doença renal, um fator que agrega muito aí risco para nossos pacientes. Pode até parecer, né, que o que a gente está falando aqui é óbvio, né, pensando, poxa, o infarto realmente agrega um risco para o paciente. Uma questão de uma saúde renal prejudicada acaba trazendo também muito prejuízo. Mas esse alvo de tratamento, ele não era acessado anteriormente. A gente tinha muito poucas opções nesse tratamento. E agora, com os inibidores de SGLT2, né, a canaglifosina, a dapaglifosina e a empaglifosina, que são as opções disponíveis aqui no Brasil, a gente entende quanto a gente pode trazer de benefício para esses pacientes. Só antes da gente concluir, né, cabe a gente abrir aqui um parêntese para falar um pouco dos efeitos adversos dessas medicações. Os estudos eles são importantes para ver os benefícios, mas também para a gente entender o que é que pode acontecer, né, com o paciente do ponto de vista negativo ao longo do tratamento com essa classe de medicamentos. Um dos eventos mais comuns que a gente observou ao longo desses estudos foi o evento de infecção geniturinária, tá? E não deve ser confundido com infecção do trato urinário. Pacientes que têm infecção do trato urinário podem fazer o uso dos inibidores de SGLT2. O risco realmente aconteceu relacionado a infecções fúngicas, candidíase e outros tipos de infecção. Então, precisa-se desse ponto de atenção, sempre que se começar o uso desse medicamento, observar se tem sintomas relacionados a esse quadro infeccioso e reportar para o médico nas consultas de retorno, quando tiver esse ponto de contato. Outro ponto de atenção e que deve ser informado para os pacientes no momento da prescrição desses medicamentos é: se você está usando a dapagliflozina, a canagliflozina ou a empagliflozina e você tem um período de jejum programado
seja por um exame, tipo colonoscopia, ou por algum procedimento cirúrgico, ou se por algum motivo o paciente não se encontra em condições de se alimentar, seja por uma doença aguda, uma gastroenterite, um quadro de diarreia, é importante suspender transitoriamente o uso das glifosinas, né, dessa classe de medicamentos. Por quê? Existe o risco de uma complicação um tanto quanto grave, que se chama cetoacidose, que pode acontecer mesmo sem as elevações, variações dos níveis de açúcar no sangue, e pode trazer complicações realmente mais críticas para esses pacientes. Então, se um período de jejum for acontecer de uma forma programada ou não programada por uma doença aguda, é sempre bom orientar que o paciente suspenda o uso desse medicamento, ou principalmente se ele tiver também em combinação com outros medicamentos, como pode ser encontrado na prática, né? Combinação com metformina ou com as gliptinas, né? Que a gente pode encontrar aí nas farmácias. Então, só para concluir, se você tem diabetes, tem algum grau de perda de função renal, ou tem interesse em cuidar melhor do ponto de vista dessa saúde renal em si, busque um nefrologista, né, para ter o aconselhamento e a melhor prescrição para a sua doença renal e para seu cuidado. Se você tem somente diabetes e já pensa em proteger os rins de alguma forma, converse também com o clínico, com o endocrinologista que cuida de você, né, sobre novas opções no seu tratamento, buscando sempre também o caminho da prevenção. Se você gostou aqui do vídeo, não esquece de compartilhar e muito obrigada por sua atenção.